Terapeuta TCC, o papo de hoje é com você. Eu sei que a TCC traz pra gente muita estrutura, eu sei que a TCC traz pra gente diversas intervenções específicas da abordagem, e eu entendo também que a gente venha um pouco marcado de outras abordagens, que a gente venha também com receio de realizar algumas intervenções. Mas é sobre isso que a gente vai falar hoje, porque eu quero quebrar também algumas ideias de vocês. Antes de tudo, eu quero me apresentar. Meu nome é Laura Bertolin, sou psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental. Estou por aqui e nas outras redes com o objetivo de compartilhar sobre o meu dia a dia como psicóloga e os meus conhecimentos a respeito. Bom, quando eu pensei em falar sobre isso com vocês, eu pensei no seguinte: olhem só, que interessante. A gente vem de uma base muito psicanalítica, a gente vem de uma base em que o psicólogo ele não se posiciona tanto, o paciente vai trazendo as demandas dele, vai construindo a partir de associação livre. E aí, de repente, a gente se depara com uma psicoterapia que também veio aí de outra cultura, né, da cultura norte-americana, estadunidense, mas e a gente se depara com algumas questões da terapia cognitivo-comportamental, como por exemplo, o fato de, além dela ter estrutura, existe todo um caminho que o terapeuta faz. É muito colaborativo o processo. Muitas vezes existem interrupções que acontecem, né? O terapeuta interrompe o paciente. Muitas coisas que, na nossa cultura, a gente não vai aceitando tão bem. A gente fica com receio de adotar algumas medidas. E eu vejo com frequência muitos profissionais falando: olha, eu não faço isso aqui, eu não estruturo agenda de sessão. No primeiro encontro com o paciente, eu deixo o paciente livre para ele trazer o que ele quiser, porque senão o vínculo atrapalha o vínculo. E assim, gente, eu não sei quem ensinou para vocês, e eu não sei de onde vem essa nossa crença comum de que tantas coisas assim atrapalham o vínculo dessa maneira. Isso faz com que muitas vezes a gente não perceba que o que efetivamente atrapalha o vínculo é, a longo prazo, a gente não tá caminhando para solucionar as questões dos nossos pacientes, né? Não estar caminhando em direção aos objetivos deles. Na verdade, é isso que atrapalha o vínculo. O que atrapalha o vínculo é a gente não ter uma relação colaborativa com o paciente. Então, na verdade, o que a gente entende que atrapalha o vínculo, que é, de vez em quando, reorientar a pauta da sessão, que é a gente realizar algumas intervenções específicas. Isso não, né, colaborar em sessão, tomar um pouquinho do nosso tempo de sessão pra gente enquanto terapeuta, isso não atrapalha o vínculo. Na verdade, a longo prazo, essa é a garantia que a gente tem de que esse vínculo vai ser mantido, vai ser fortalecido. Então, essa é uma crença comum, assim, entre a maior parte dos terapeutas cognitivo-comportamentais, mas isso não é uma verdade. Principalmente porque o que eu quero fazer com que vocês pensem hoje é o seguinte: quando a gente está no primeiro encontro com o paciente, por exemplo, se a gente está no primeiro encontro com o paciente, que é a nossa sessão de avaliação, na faculdade o que que a gente aprende? A fazer um roteirinho de anamnese, a gente aprende a ler várias perguntas, mas é muito além disso. É uma sessão em que, e muitos profissionais falam, né? Ah, eu deixo essa sessão solta porque o paciente está angustiado para ele me contar o que ele quiser. Eu entendo, mas ao mesmo tempo essa sessão tem uma função pra gente também. Então, a gente deixar solta só pro paciente, vai acabar a sessão, o paciente vai ter falado todas as angústias dele, mas ele vai continuar angustiado, porque a gente não vai ter conseguido mostrar como é o nosso trabalho, a gente não vai ter conseguido colaborar em sessão, dar uma devolutiva pra ele de como a gente trabalharia essas demandas, solicitar feedback, fornecer feedback, alinhar expectativas. A gente não teria passado por vários pontos importantes pra gente. Então, assim, muitas vezes a gente se pergunta ainda, nossa, mas por que que o paciente não voltou na sessão seguinte? Se eu acolhi tão bem, se eu permiti que ele só ficasse livre, compartilhando as demandas dele, porque também não é isso necessariamente que o nosso paciente espera da gente. Então, assim, pode ser que existam pacientes que falem, nossa, eu queria ficar 50 minutos falando. Mas, assim, quando a gente entende que é isso que o paciente espera, a gente está falando da nossa interpretação. Então, a gente, como terapeutas cognitivo-comportamentais, a gente precisa sempre estar atento às nossas próprias interpretações, aos nossos próprios vieses. Então, isso é o nosso viés. Às vezes o paciente está angustiado, mas o que ele quer mesmo é ouvir o que a gente tem para falar. É a nossa devolutiva, é a nossa explicação de como funciona a terapia em TCC. É a gente trazendo para o paciente como a gente trabalharia, como a gente olharia aquela demanda, quais seriam os próximos passos. Não necessariamente só ficar falando livremente, entre aspas. Então, essa é uma interpretação nossa, enquanto terapeutas.
Então, nem sempre você deixar só o paciente falando as demandas dele livremente, essa é a grande solução. Assim como a gente deixar de fazer algumas intervenções importantes porque a gente está sem graça de interromper o paciente, nem sempre esse é o mais adequado. Então, a terapia cognitivo-comportamental traz para a gente uma estrutura e essa estrutura tem função. É porque a gente quer chegar em resultados efetivos com os nossos pacientes. Se a gente deixar o paciente conduzindo a sessão, o paciente não sabe como a terapia funciona. Ele não sabe como a gente consegue alcançar esses melhores resultados. Essa é a nossa responsabilidade. Se a gente não conseguir colaborar com o paciente em sessão, o paciente está direcionando a terapia. Ele não vai chegar onde vocês estão querendo chegar juntos. Então, muita atenção com relação a isso. A sessão de avaliação, por exemplo, esse primeiro encontro, é uma sessão muito importante, porque é um momento em que sim, a gente coleta os dados do paciente, né? A gente investiga as áreas da vida, entende quais são essas demandas principais que ele está trazendo, mas a gente também avalia o humor do paciente, a gente também psicoeduca sobre a TCC, sobre o modelo cognitivo, alinha expectativas sobre o processo. A gente vende o nosso serviço, mostra para ele como a gente atuaria ali a partir daquela demanda que ele compartilhou com a gente. Então, como que eu simplesmente vou entrar na sessão e vou deixar o paciente só falar porque ele tá angustiado? Quem disse pra você que tá me ouvindo que é isso que vai solucionar a angústia do paciente? Não. E a gente não está em terapia, a gente não é psicoterapeuta pra gente ficar apagando incêndio toda hora, né? Então, ai, não, o meu objetivo agora em cada sessão é dissolver a angústia do meu paciente. Não é. Nosso objetivo a cada sessão não é dissolver a angústia do paciente, de paciente nenhum. É a gente trilhar um percurso de modo que a longo prazo a gente chegue a esses resultados. Então, assim, o paciente está angustiado, ele vai continuar angustiado, mesmo que você deixe ele falar a sessão inteira. Não é sobre isso. Mas vai ser muito mais efetivo nessa primeira sessão, nesse primeiro encontro, você conseguir mostrar para o paciente como a TCC funciona, avaliar todas as demandas, entender as áreas da vida dele, se mostrar interessada, né? Equilibrar entre esse acolhimento das demandas do paciente com uma investigação melhor sobre a sua vida, emendar com uma psicoeducação sobre como funciona o seu serviço, como você ajudaria esse paciente, do que você só deixar o paciente falando. Então, pensem bem sobre essa crença que foi sendo construída pra gente, porque na verdade não é verdade, né? A verdade é que não é verdade. Então eu sei que muitas vezes a gente tem essas dificuldades, a gente tem esses receios, faz parte, mas eu tô aqui também pra ajudar vocês como uma grande mãe, uma grande amiga. E eu espero que eu consiga ajudar vocês. Se vocês ainda não tiverem inscritos no workshop que vai acontecer, não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas vai acontecer agora, 20 de outubro, domingo, às 19 horas. Vai ser online ao vivo aqui no YouTube. Então, você que ainda não se inscreveu e quiser participar, tá super convidado. Vai ser sobre avaliação inicial, como conduzir uma eficaz a partir da TCC. E vai ser uma honra, de forma gratuita e online aqui nessa rede, a gente poder construir essa troca e garantir que, a partir de agora, o medinho de realizar algumas intervenções não te prejudique no momento em que você está encontrando esse paciente novo, conhecendo essa nova história. Pelo contrário, esse é um encontro que é muito importante, que muitas vezes a gente deixa, a gente vacila nesse sentido, né? A gente deixa as informações se perderem porque a gente deu atenção maior para o nosso receio de incomodar o paciente e às vezes nem está incomodando. Então, se você ainda não se inscreveu, ainda dá tempo, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E a gente se vê então domingo. Se você tá assistindo aqui esse vídeo também, não esquece de se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo, porque você me ajuda demais. Até o próximo vídeo.